Shalom a todos, amados irmãos. Jesus é Deus. Yehoshua, Yahushua, Yeshua, Yahusha, né? O Messias de Nazaré, o Mashiach de Nazaré, ele é Deus. Como vocês podem ver, quando recebemos o chamado do céu, o chamado do Criador, quando as pessoas se convertem, quando elas sentem que estão sendo chamadas por Yahweh, né, pelo Criador, eu senti, ele fez um contato comigo. Não é algo comum, realmente foi uma coisa sobrenatural. E eu recebi um chamado, eu sei que ele falou comigo, né? Então você vem para a parte de compreender o que ele está dizendo. Você ouviu a voz dele, agora você precisa compreender o que ele quer te falar. Então nós chegamos ao conhecimento de algo que era chamado de escritura. Ketuv, Ketuvim, escritura, Torá. Eu mostrei para vocês que era essa escritura que o povo sempre utilizou. Yahushua, o Mashiach, Jesus, ele sempre utilizou essa escritura. Apenas os 5 primeiros livros da Bíblia que nós conhecemos hoje. Não usava outra coisa? Não. Isso era a manifestação de Yahweh, foi entregue para eles no monte. O monte pegava fogo, eles ouviram a voz do Criador. Então aquela entrega, aquilo que eles receberam, é o que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, que é algo que eles estudavam todo ano. Eles dividiam uma parte para ser estudada a cada Shabat do ano. Então dava um ano dava 54 Shabats, então eles pegavam essa Torá, essa escritura, e dividia em 54 partes. Compreender essa manifestação que ele deu para nós, para o seu povo, é compreender o seu chamado. É não estar ouvindo a voz de um outro, de um falso, mas o verdadeiro Criador, o verdadeiro Elohim que te chamou. E eles faziam isso com tanta firmeza, a cada Shabat estudando uma parte dessa escritura, que você vê em Atos 15 que os apóstolos fizeram a reunião do conselho e o presidente encerrou o conselho, encerrou aquela disputa, mostrando que era uma segurança muito grande para eles que haveria o estudo, o ensino dessa escritura todo o Shabat. Para eles era impensável achar que esse estudo dessa escritura todo o Shabat iria acabar. Hoje em dia você não vê isso, mas naquela época era impensável para eles achar que isso acabaria. Então encerrou em Sukkot e começa um novo ano estudando essa escritura. Então quando a gente vê ali na Bíblia eles falando, pois está escrito, pois a escritura diz, a escritura não pode falhar, então é sobre essa escritura que eles estão falando, apenas os 5 livros? Exatamente. Sobre a Torá. É algo sobrenatural. A Torá é uma manifestação do Criador, não é escrito pelo homem. Ali é um conteúdo que saiu da mente do Criador, de Yahweh. Quem questiona aquilo ali e acha que foi um homem que escreveu, ele ainda é uma pessoa incrédula. É uma pessoa descrente, ainda não foi revelado para ele a verdade de Yahweh. Aquilo ali foi uma manifestação do céu, o monte pegava fogo, e eles celebram ter recebido aquela palavra até hoje. Se você reparar, Estevão, um homem muito ungido, ele fala assim, vocês receberam as palavras vivas das mãos de emissários do céu, de malachim, de anjos. Olha, Estevão ungido falando da Torá. Mas tem outros livros ali, profetas Isaías, Jeremias. Irmãos, ali são profetas comentando sobre a Torá. Tanto é que tem um versículo na Bíblia que fala assim, se algum profeta vier até vocês e falar algo contra a minha Torá, contra a minha revelação que eu dei diretamente para vocês, o profeta, ele não tem autorização para fazer isso. Se ele fizer isso, mesmo que ele te mostre uma profecia que ele fez, ele fez uma profecia de algo que ia acontecer e aquele algo aconteceu. Ele realmente é um profeta e ele chegou e trouxe um ensinamento diferente da Torá. Yahweh, está escrito isso, irmãos.
É um versículo da Torá. Yahweh diz que permitiria o profeta fazer uma profecia, a profecia se cumprir, e ele vir e testar o povo de Yahweh, falando algo contra a Torá, para ver se o povo ia aceitar. É um teste. Porque quando ele faz algo, irmão, ele não faz à toa. Longe de nós pensar que Yahweh faz isso. Ele entregou aquela revelação como uma dádiva, chamado de herança. A palavra de Yahweh entregue para nós. Então, quando você vê aqueles livros dos profetas ali na Bíblia, são comentários da Torá. Mas a base da escritura, que é chamada de escritura, são os 5 primeiros livros, é a Torá. Depois vem os profetas, que são comentários da Torá e profecias que os profetas fizeram. E depois vem encerrando com os escritos messiânicos. E a grande revelação que é chamada Giliana, o livro de Apocalipse, né, que é a grande revelação de Yahweh para o fim dos tempos. É claro que aqui eu estou resumindo, mas como diz a Escritura, a cada Shabat teria que ser ensinado para os irmãos um pouco, e pode acreditar, tem muita coisa para ser ensinado, muita coisa interessante. Os ensinos da revelação de Yahweh, das Escrituras, irmão, ela abre o nosso ser, ela abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para o que está à nossa volta. Entender como é Yahweh, como é a criação dele, a revelação dele. A percepção, irmãos, é muito grande. É por isso que ela é chamada de luz. A Torá é luz, ilumina, clareia a alma, a mente, fortalece, alimenta. A palavra é viva, é espírito, é verdade. Então, quando nós temos aí, por exemplo, uma simples pergunta, né, Jesus é Deus, uma simples pergunta que é gerada para você ver que tem muitas perguntas, existem muitas dúvidas, muitas coisas para nós aprendermos na Escritura, né? Então, a primeira coisa, irmão, quando você tem uma dúvida, procure compreender o que você quer saber. Primeira coisa importante para nós. Jesus é Deus. Cuidado com os falsos profetas, os falsos professores, os falsos pastores, os falsos ensinadores, porque eles podem te confundir se você não prestar atenção na palavra. Jesus é Deus. Primeiro compreenda o que a pessoa quer saber. Quando você fala, quando você pergunta, Yahushua é Deus? Primeira coisa, você quer saber se ele é Yahweh ou se ele é Elohim. Ah, mas eu não entendi. Vamos explicar. A palavra Deus na Bíblia, você tem que saber a que ela está se referindo. Por isso você tem que perguntar. Quando você está perguntando se Yahushua é Deus, você quer saber se ele é o próprio Yahweh, ou seja, ele é Deus no sentido de ser Yahweh, ou você está perguntando se ele é Deus no sentido dele ter uma natureza superior aos seres humanos. É isso que nós vamos explicar. Nós não podemos colocar palavras na boca de Yahweh e nem do Mashiach. Quem Yahushua disse que ele é? Quando ele perguntou isso diretamente para os apóstolos também, ali ele tem uma grande revelação e uma grande resposta. E em muitos outros versículos, ele próprio disse quem ele é. Nós não podemos colocar palavras na boca do Mashiach. O que ele próprio disse a respeito dele, né? Nós vamos explicar, nós vamos comentar sobre esses detalhes e muitas outras dúvidas que os irmãos tiverem a respeito da Escritura. Porque eu acredito que você recebeu um chamado. Não foi uma confusão da sua cabeça, ele realmente falou com você. Se você realmente ama ele, porque os mandamentos estão ligados ao amor do seu coração, se você realmente ama ele, você vai ouvir a voz dele e você vai ter o desejo de ouvir a palavra dele e você não vai ficar mais com o seu coração fechado para a palavra dele, porque certamente você tem fugido da palavra dele. Você tem fechado o seu coração e tapado os seus ouvidos para não ouvir o que ele quer te falar. Porque por algum motivo você
está recusando ouvir a palavra dele. Como você vai ensinar outras pessoas se você próprio não quer ouvir a palavra dele? Então, abra o seu coração. O que você precisa saber sobre a palavra dele, não tenha medo. Você não pode ter medo. Ah, mas se eu estudar sobre isso, eu vou descobrir coisas e a minha vida vai mudar muito e tem muitos perigos, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não tenha medo. Eu não te falei que você não precisa ter medo? Não foi eu que te chamei? Então temos que estar atentos para caminhar sobre essa água. Ele chama, não podemos ter medo. Nós vamos prosseguir, tem muitas outras dúvidas, né? A cada vídeo, né, o tempo é curto, nós estamos dando um pouco de introdução a cada vídeo, mas nós vamos, à medida do possível, né, usando a tecnologia do celular, é uma ferramenta que ele nos deu, a gente vai usar. Shalom?